Estética do texto são todas as regras obrigatórias que você deve fazer na sua redação para que você mantenha uma boa nota e para que a sua redação já cause uma primeira boa impressão no seu corretor. Tudo bem? Então já cause uma primeira boa impressão no seu corretor. Olha lá, técnicas completas. Qual que é a promessa que eu posso te fazer aqui na nossa aula? A primeira é, você, terminando a nossa aula, deixa eu ativar minha caneta que eu não lembrei de ativar, você vai entender a importância do planejamento do texto aplicado à estética do texto. Então, vocês viram que nas aulas anteriores nós já falamos um pouco sobre parágrafo, estrutura do parágrafo, né? Como é importante fazer o rascunho, como que organiza o pensamento e as ideias, técnicas para escrever a redação em 1 hora. Ai, professora, eu não vi essas aulas eu não vi, o que faço? Sou uma camponesa perdida. Calma. Clica nesse link que está aí, que você vai conseguir receber tanto os materiais que já foram, a apostila, quanto também o material novo e das nossas próximas aulas também, porque o nosso curso está só começando, entendeu? Então, clica nesse link e faça a sua inscrição. Hoje, você vai entender por meio das técnicas de estética como que você evita desconto na sua nota. Hoje, você vai aprender a causar uma boa impressão no seu corretor assim que ele pega a sua redação. Você vai também, e hoje eu vou falar aqui, 7 formas de treinar e praticar a sua redação da forma certa. Por quê? Porque vocês sempre me falam assim, ai professora, ai que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu não sei como que eu pratico. Meu professor não pode corrigir redação porque ele tem 400 alunos para corrigir redação, ele não pode corrigir a redação. Então como que eu treino? Como que eu pratico? Como que eu sei o que eu estou errando para que eu melhore? Eu vou te dar hoje 7 formas de buscar a melhor alternativa para que você treine, pratique e tenha as correções da sua redação, tudo bem? E apresentar o seu texto de forma clara à sua banca, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso daqui de maneira completa para você. O que é o primeiro ponto que você tem que entender? Olha lá, Bernardo falou assim, minha professora fala assim, pois é, por quê? Porque ela tem uma sala com pelo menos 30 alunos, como que ela vai corrigir e entregar para você com uma qualidade que você merece, né? Para que você de fato entenda e melhore no seu texto. A professora de fato está sobrecarregada, mas existem formas alternativas de fazer isso, né? De forma profissional, de você treinar, praticar e entender e melhorar a sua nota do Enem, tá bom? Então fica tranquilo que eu vou passar isso hoje para vocês. O que vocês vão ter que verificar para que vocês consigam praticar da forma certa, tá? Vamos voltar aqui. Você tem que pensar o seguinte, quando você faz uma redação, você recebe uma visita no seu texto. Uma visita no seu texto, tudo bem? E quem que é essa visita? É o corretor. É o corretor, né, gente? Aí eu penso o seguinte, é bom agradar, né? É bom que ele tenha o quê? Uma primeira boa impressão. Que ele olhe e fala, oh, que coisa bonita, que coisa formosa, que coisa de Deus. Olha que texto mais bonito que eu estou recebendo aqui. Esse texto não vai nem me dar trabalho para ler, que eu estou vendo uma caligrafia bonita, eu estou vendo a paragrafação correta, eu estou vendo que respeitou a margem, eu estou vendo que o número de linhas dos parágrafos está adequado, né? Então ele já tem uma primeira boa impressão do seu texto, ok? E aí, você tem que agradar esse corretor, no caso do Enem, mais de um corretor, né? Porque você vai ter ali uma média da sua nota ali, que vai dar a sua nota final. Então, você tem que ter esse texto esteticamente bonito, esteticamente apresentável para essa banca. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para você, planejamento do texto e rascunho são fundamentais. E eu já falei para vocês nas nossas aulas anteriores que rascunho não é nem opcional. Tanto porque eu ensinei para vocês uma técnica 20x5, que eu ensino vocês a fazerem a redação em 1 hora. Tudo bem? Entra lá no grupo que vocês vão ter acesso a essa aula anterior, ok? Só se cadastrar. Então, como que faz a redação em 1 hora? Você, dentro desse tempo de 1 hora, contempla também o rascunho.
contempla também o planejamento do seu texto. E você, fazendo o planejamento e fazendo o rascunho, você vai evitar uma série de erros que iriam ali na frente descontar a sua nota. Porque você está fazendo as coisas de forma técnica, de forma planejada. Eu sempre digo a vocês, redação, se vocês pegarem meus vídeos aqui do YouTube de 2013, sim, porque eu cheguei aqui quando tudo era mato, se vocês pegarem os meus vídeos desde 2013, eu tenho a seguinte frase: redação não é dom, redação é técnica. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, você é apto, você é completamente capaz de aplicar de forma prática e rápida. Tudo bem? Este é o meu trabalho, descomplicar a sua vida. Este é o meu trabalho, descomplicar. Então, evitando estes erros que descontariam a sua nota, né? Por causa de um planejamento e de um rascunho bem feito, ok? Vamos começar o nosso primeiro ponto. Vamos conversar sobre parágrafo. Vou até sair da frente aí, que vocês podem estar querendo ler. Podem dar o print, pode tirar a foto. Aqui, parágrafo. Parágrafo tem número mínimo e número máximo de parágrafos dentro da sua redação. Recuo, margem, separação de sílaba. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Tamanho dos parágrafos, espaçamento entre as palavras. Hoje é uma aula que eu vou pegar todo mundo que gosta dos esquemas loucos, porque eu já fui aluna. Já fui corretora, eu sei o que eu tô falando. Eu sei quais são os esquemas malucos que vocês ficam metendo louco na hora da redação, entendeu? Hoje eu vou jogar todos na sua cara. Tenho certeza que você vai se identificar com um monte aqui, tudo bem? Vamos falar sobre o nosso primeiro tópico. Número máximo e número mínimo de parágrafos na sua redação. Antes de eu ir ali para a parte prática. Número mínimo e número máximo. Eu postei junto com o Linha por Linha, aliás, se você não segue, é @linha-por-linha-enem lá no Instagram. Já siga, porque eles postam diariamente diversas dicas para sua redação do Enem, tá? Então, lá no @linha-por-linha do Enem, eu publiquei um Reels com eles, em que eu falo sobre o número mínimo de parágrafos na sua redação. E aí, quem assistiu esse Reels sabe de cara que o número mínimo que a sua redação tem que ter são 3 parágrafos. Calma, não surta, que eu sei que vocês vão falar do 4. Eu falo disso no vídeo. 1 parágrafo de introdução, pelo menos 1 também de desenvolvimento e 1 de conclusão com o projeto de intervenção e o fechamento ali com a retomada da tese. Tudo bem? Isso é o mínimo. Então, quantos parágrafos no mínimo a sua redação tem que ter? 3. Qual que é o padrão que vocês costumam seguir e que também está correto? 4. 1 de introdução, né? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão com projeto de intervenção. Não pode esquecer do projeto de intervenção, porque só ele, a conclusão com o projeto, vale 200 pontos na sua redação. Tudo bem? Então, o normal é que a sua redação tenha pelo menos 3, 4 parágrafos. Pode ter mais? Pode. Eu recomendo que tenha muitos parágrafos? Não, porque você só tem até 30 linhas para fazer a sua redação. Você não está escrevendo um livro. É só um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas. 4 parágrafos, suficiente para dizer tudo que você queria falar. Tudo bem? Vai falar tudo que você queria falar em 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Inclusive, quando você entra na plataforma do Linha por Linha, você vai ver lá que tem um espaço para você colocar a sua introdução, colocar o desenvolvimento 1, colar o desenvolvimento 2 também e o outro espaço para colocar a sua conclusão. Então, eles já partem ali do pressuposto que você vai escrever os 4 parágrafos. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá. Recuo, margem e separação de sílaba. Vamos começar a bater um papo aqui? Professora Raquel, ela sempre falou assim pra gente, ó. Meu amor, você vai pegar seus 2 dedinhos, lembrando que vocês têm que deixar uma linha para o título. Ai, professora, não sei o que lá, título não é obrigatório no Enem. Nós sabemos, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Mas eu recomendo que você coloque título, tudo bem?
Deixa a primeira linha para o título, porque título é a última coisa que você faz na redação e não a primeira. E eu vou explicar isso na aula de títulos para vocês. Vocês querem aula de título, inclusive? Vocês querem aula de título? Coloca aí para mim se vocês querem ou não, se precisam ou não. Pega os 2 dedinhos, coloca na folhinha, marca e a partir daqui você começa a escrever. Quando a tia Raquel, a Rahá, ensinou isso para você, a tia Kel, a tia Vera, quando ela ensinou isso para você, ela não estava apenas ensinando para que você escreva, porque é um padrão ABNT de viver. Você vai ter que fazer isso na sua redação do Enem, você vai ter que fazer isso numa redação lá na frente por seu estágio, quando você já estiver na faculdade. Você vai ter que usar o parágrafo nos seus trabalhos de faculdade, entendeu? Você vai fazer alguma outra prova, você vai ter que fazer parágrafo do mesmo jeito, entendeu? Isso é regra. E se você colocar muito aqui, ó, tem corretor que inclusive desconta a nota. Porque você está querendo ganhar espaço. E existe uma regra de pelo menos os 2 dedos ali. Você sabia disso, criatura? Pois é, que loucura, né? Você ficou metendo louco até agora. Às vezes sua nota está caindo, não sabia por que estava caindo. Está prejudicado na estética. Então, coloca os 2 dedinhos aqui e a partir daqui você começa a escrever sua redação. Agora eu vou precisar que vocês sejam imaginativos, ó. Tô escrevendo aqui, ó. Tô escrevendo tchau, 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 tchau. Tommy Taylor, Taylor, vaga, ó. Ó, toma aqui, ó. Pronto, acabou minha introdução, tudo bem? Vou trocar a cor para você... Oxi, cadê meu negócio? Foi parar lá do outro lado. Vou trocar a cor para vocês conseguirem enxergar eu iniciando o meu segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, ó. Tô falando aqui, ó, muito assunto, muita coisa para tratar. Pau, 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 tchau, tchau, tchau. Shake it, shake. E vou falando, velho. E vou escrevendo e vou na loucura aqui, ó. E que tome, ó, o tanto de conteúdo. Eu tenho muita coisa para falar. Eu estudei, eu treinei no linha por linha, filho. Eu tenho muita coisa para falar, ó. Aí eu vou colocando aqui, ó, que loucura, ó. Aí vai escrevendo parágrafo, escreve loucura. E é uma loucuragem. E vai escrevendo, e vai. E beleza, aí aqui você acaba seu parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Beleza. E aí você vai para o seu parágrafo de desenvolvimento 2, para sua conclusão, do jeito que você estruturou ali bonitinho. Acontece o seguinte. Olha aqui com a mamãe. Deixa eu pegar aqui uma que apareça bem para você entender o que você está fazendo. 2 dedinhos, iniciou o seu parágrafo, margem correta. 2 dedinhos, iniciou o seu parágrafo, margem correta, tudo certo. Só que quando eu olho aqui, ó o que você está fazendo. Ó. Tá bonito isso aqui? Não tá bonito nada. Tá feio. Tá horroroso. Entendeu? Você tá vendo isso aqui que passou da margem? A margem, ela significa limite. Toda vez que você passa da margem, significa que você não tem limite na sua vida. Tem que respeitar a margem. Ó, aqui você vai quebrando, ó, você vai quebrando, não chega até o final da linha para ficar aqui, ó, tudo retinho, tudo bonitinho, tá? Quando você escreve um texto lá no Word, que você vai lá, clica, seleciona o texto e coloca justificado, que fica um blocão bonito, um blocão charmoso, é isso que eu tô falando. Você tem que fazer a mesma coisa na sua redação. Tem que ficar, o seu parágrafo tem que ficar um bloco. Ai, professora, mas eu vou te falar a grande verdade. Sabe por que eu não chego até o final da linha? Porque não vai dar para eu escrever a palavra até o final. Aí eu vou ter que ficar separando as sílabas. Agora eu te pergunto, qual é o problema em separar as sílabas? Tá na gramática? Tem que fazer? Tem que separar a sílaba? Ai, professora, mas é que aí eu vou ter que saber a regra de sílaba. Aí eu te peguei. Aí eu te catei aqui. Não é porque você não chega no final da linha, porque você não sabe que tem que chegar no final da linha. Você não chega no final da linha porque você não quer separar a sílaba, porque você não sabe a regra de separação de sílaba. Ai, professora, aí você me pegou na verdade, ó. Pois é, tem aula aqui no canal que eu explico pra você separação de sílaba. Então, para de meter o louco. Vai chegar até o final, sim. Vai chegar até o final, sim. E vai separar as sílabas quantas vezes forem necessárias para que você chegue até o final do seu texto.
Isso daqui não pode nem passar pela sua cabeça de acontecer. Passar da margem. Isso desconta a nota. A margem é o limite. A margem é o limite. Passou dali, vai ter desconto na nota. Tudo bem? Aqui, o que acontece? Aqui. Parágrafo, tá? Você escreveu. E aí eu já te pergunto de cara. Então a gente falou aqui sobre recuo, sobre a margem, sobre a separação de sílaba. Vamos falar agora sobre o tamanho do parágrafo. Vocês viram que eu meti um tailizado aqui, ó. Olha o tamanho desse parágrafo. Deixa eu falar um negócio para vocês. O corretor, ele nem precisa ler a sua redação. Ele nem precisa ler a sua redação para saber que este parágrafo tem a chance de 99% de ter falta de coesão e coerência em algum momento. Oxi, é bruxaria, é Harry Potter? Como que ele sabe que não vai ter coesão e coerência em algum momento do meu parágrafo? Quando a gente escreve um parágrafo muito longo, gente, significa que você entrou num fluxo de pensamento da loucura. Você começou a escrever, entrou ali na sua sessão de escrita e não parou. Então, o corretor, quando ele começa a ler o seu parágrafo, ele lê assim, ó, tal, vírgula, tal, vírgula, mas, tal, entretanto, tal, ponto, sendo assim, tal, vírgula, sendo assim não sei o quê, vírgula, logo, tal. Ou seja, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando você escreve um parágrafo muito longo, você vai colocar muitos sinais de pontuação misturados. Vai começar a colocar muitos conectivos na sua redação, tudo bem? Muitos conectivos na sua redação, tá? E isso vai gerar o que nós chamamos de falta de coesão e coerência. Por quê? Porque as ideias começarão a ficar misturadas. Ideias diferentes, parágrafos diferentes. Parágrafo muito longo vai ter erro fatalmente. Não sou eu que estou dizendo. As estatísticas nos dizem isso. Tudo bem? Então, evitem. Se você começar a perceber no rascunho que o seu parágrafo está ficando gigante, se o seu parágrafo está longo, leia com atenção e veja aonde que você começou a misturar mais de uma ideia, mais de um problema. Na aula de parágrafo, eu falei para você que um parágrafo ele é composto por uma ideia principal e ideias secundárias. No máximo, tente colocar 2 ideias secundárias em relação a essa ideia principal. Isso vai evitar que o parágrafo fique gigante. E todo parágrafo tem apenas uma ideia principal. Cuidado! Quando você começa a misturar vários problemas dentro do parágrafo, na sua redação do Enem, vai dar ruim, vai ter falta de coesão e coerência. Volta, releia e corrija. Beleza? Então, falamos aqui sobre a questão do tamanho dos parágrafos e agora eu pego você no espaçamento entre as palavras. Vem aqui comigo. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Você vai escrever aí no chat para mim se número 1, você é a aluna que vai escrever a redação, aí escreve a letra bem pequenitica, vai caber bastante texto. Ou se você é o aluno que vai escrever a redação, escreve com letras grandes, afastadas e sadias, né? Você escreve assim, né? Atualmente, para ocupar bastante espaço e escrever pouco. Ou se você é o aluno que escreve assim, né? Atualmente, bem piquititico, para caber bastante texto. Você escreve grande, número 1, para caber pouco texto, não precisar escrever muito, ou você é o aluno que não consegue condensar as ideias e escreve a letra às vezes bem pequenininha para caber mais texto. 1 ou 2? Coloca aí no chat para mim. Quem que é você? Agora deixa eu falar uma coisa. O corretor sabe que você está fazendo isso.
O corretor sabe que você está fazendo isso e vai ter desconto na nota. Como assim, Bruna? Pois é, meu amor. Caligrafia. Cadê? Olha lá, o Bernardo, que medo. Oh. Olha só, é Isabela, mas você tá na conta do Bernardo, né? É Isabela. Isabela, tá bom, Isabela, tá bom, não tem problema. Olha só, caligrafia. Cadê a galera que vai fazer o Enem para a medicina? Cadê a galera que já tá treinando com hieróglifos para escrever? Que ninguém entende, ninguém. Vocês sabem que a redação tem que ser escrita, tá nas instruções da prova, tá? Tem que ser escrita em língua portuguesa de forma legível. Porque se tem uma coisa que anula a redação, é o que nós chamamos de ilegibilidade. É ilegibilidade. E o que é ilegibilidade? É o corretor tentar ler a sua redação e não conseguir. E aí, meu amor, o que vai acontecer? Ele manda para o sistema ilegibilidade, sua redação não passa nem por outra avaliação, ela é anulada na mesma hora, é zero. Ai, mas aí eu posso entrar com recurso? Não. Ilegibilidade anula a redação. Então, vou falar um negócio para você, tá? A prova tá chegando, a prova tá quase aí batendo na nossa porta. O que eu posso fazer, já que aquilo que você chama de caligrafia eu chamo de garrancho? Aquilo que você chama de caligrafia eu chamo de garrancho. Você tem algumas alternativas. Você pode usar a letra de forma? Pode. Pode usar a letra de forma. Na redação, professora? Pode. Letra de forma não está na língua portuguesa, gente? Você não aprende letra de forma? Só que existe uma questão com a letra de forma, tá? E aí a questão é o seguinte. Se você escreve, então, por exemplo, eu vou colocar maior só para vocês conseguirem entender, tá? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Por exemplo, toda letra de começo de parágrafo, toda letra que for nome próprio, nome de empresa, nome de pessoa, você tem que fazer a letra maior para indicar ao seu corretor que ali tem uma letra maiúscula. Senão vai ter desconto na nota. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas eu já vi gente falando que não pode letra de forma. Então todo mundo quer... Vocês já viram as pessoas que a caligrafia é em letra de forma? Então todas essas pessoas têm que reaprender a escrever. Elas não sabem escrever. Letra de forma pode. Qual que é a observação sobre ela? Você vai ter que destacar, aumentar as letras maiúsculas. Tudo bem? Para mostrar para o seu corretor que você sabe que ali é uma letra de forma, é uma letra maiúscula. Tudo bem? Beleza? Se não, vai ter desconto na nota, porque aí você escreveu Isabel, por exemplo, um nome próprio com letra minúscula. Você não diferenciou. Acontece só o seguinte. A letra de forma, para quem não tem prática, ela é um pouco mais trabalhosa para ser feita. Então, você tem duas alternativas. Tá? Você tem a alternativa de começar a praticar desde já, tudo bem? Ou caderno de caligrafia. Lembra aquele caderno de 30 centavos que a gente comprava na papelaria do bairro? Ele mesmo. Você vai comprar aquele caderno e vai ficar escrevendo lá para sua letra pelo menos melhorar até a data da sua prova. Combinado? Tá bom? Tá combinado assim com a mamãe? Então, beleza. Então, letra de forma pode, só que tem essa diferença, tá? Tamanho da letra. Texto fraco ou forte demais? Quando a gente fala do tamanho da letra, eu já comentei ali um pouquinho, né, de você escrever bem grande para caber menos texto ou muito pequenininho para caber mais texto. Isso também é percebido pelo corretor, tá? Então, toma cuidado com isso. Texto fraco ou forte demais? Infelizmente, eu já tive alunos em cursinho que, por causa do nervosismo, na hora de passar limpo, não sei o que acontece, a pessoa ela força muito a caneta. Parece uma besteira isso que eu vou falar, mas é de verdade, tá? A pessoa aperta tanto a caneta que fura a folha oficial da redação. E aí, meu amor, você arrumou um problema, porque não tem outra folha. Você só tem aquela, tá? Então, cuidado se você está escrevendo com texto fraco demais, se você está escrevendo com um texto forte demais,
Por quê? Quando você escreve o texto fraco demais, quando a sua redação é escaneada para ir ao corretor, tudo bem? Você corre o risco de algum acento ou de alguma palavra, alguma coisa, não sair tão nítida. Escreve do jeito normal, tá? Como você está preparado, você vai ter um tempo para passar limpo do seu rascunho para sua folha oficial, escreva da forma normal. Eu já vi aluno escrever forte demais e furar a folha, e assim como nós temos também alunos que escrevem fraco demais e às vezes não sai um acento, o acento sai fraco. Porque eu não sei se vocês sabem, a correção ela é feita via sistema. O corretor ele não pega a sua redação na mão. É um sistema que a gente acessa e a gente consegue ler a sua redação por ali. Deu para entender? Então, se você manda um texto fraco demais, pode te prejudicar ali também em sinais de pontuação, acentuação e tudo mais. Então, fiquem atentos com isso, tá? Rasura. Rasura. Evitar é o ideal. Tudo bem? O que é a rasura? É quando você erra, né? Por isso que é importante voltar lá naquele nosso primeiro tópico, que é o planejamento do texto. Quando você tem o texto planejado, você fez o rascunho, só vai passar a limpo, você vai ter a oportunidade, inclusive de aplicar aquela técnica que eu ensinei do 20 por 5, você vai ter a oportunidade de revisar o seu texto e ir retirando os erros, tudo bem? Mas acontece, né, gente? Acontece, às vezes você vai rasurar, só que existe uma questão, tá? Como que você rasura da forma certa no Enem? Como que você rasura da forma certa? Suponhamos que você esteja escrevendo aqui, né, a palavra casa. Não, deixa eu escrever maior aqui para todo mundo conseguir ler, tá? Casa. Tá? Casa. Você escreveu a palavra na sequência? Açougue. Açougue. Certo? Vou colocar aqui, porque não é esse o erro. Todo mundo conseguiu perceber o erro aqui no açougue? Senão, nós temos um problema senão, hein? Nós temos um problema aqui senão. Então, o que você vai fazer? Errou, tá passando a limpo, errou, tá tudo bem, não entre em pânico. O que você vai fazer? Risca a palavra e escreva corretamente na frente. Só. Quando nós, corretores, estamos lendo a sua redação e tem uma rasura, a nossa leitura faz assim, ó. Quando você faz dessa maneira aqui, ó, a nossa leitura só faz isso. Tal, açougue. Tal. Não há desconto na nota quando você faz isso. Eu só ignoro o que você errou e sigo minha vida. Tudo bem? Nunca tenha a atitude de tentar corrigir o erro. Sabe? Suponhamos que a palavra seja com Z e você escreveu com S. Qual que é a sua primeira atitude quando você coloca a palavra com S? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai riscar até provar que isso era um Z. Isso dá desconto na nota. Isso não. Isso desconta a sua nota. Isso não. Isso é rasura. Isso é correção. Tudo bem? Isso pode ser feito. Isso daqui jamais. Você controla esse seu dedo nervoso, tudo bem? Pode misturar forma e cursiva? Pode. Desde que palavras com letra maiúscula estejam claras que estão com letra maiúscula. Não tem problema. Existem caligrafias que Tem gente que a caligrafia é letra de forma. Tem gente que a caligrafia é mistura de cursiva com forma. Não muda nada. O que tem que estar? Legível. Se eu consigo ler, eu não tô nem aí que você misturou, Só tem que estar em português e legível, tudo bem? Essa tem que ser a sua preocupação. Beleza, gente? Quanto à questão da rasura, tudo certo até aqui? Tudo certo até aqui? Por quê? Porque agora, antes da gente seguir para os nossos próximos tópicos sobre a estética do texto também, eu quero falar sobre isso daqui para vocês, que é algo que vocês me perguntam demais. Demais. Justamente por aquele começo da aula que eu falei para vocês, de vocês não terem como verificar se a redação tá boa ou não. Professora, dica, não adianta nada você estar aqui em aula comigo só levando a base da teoria e não levando isso para a prática. Eu já falei em aulas anteriores, se você está estudando física, se você está estudando química, se você está estudando matemática, tudo que tem fórmula,
Você aprende a fórmula, aprende a lógica por trás da fórmula e o que você tem que fazer para ficar bom e saber resolver exercícios na hora da prova? Digita aí para mim, o que você tem que fazer? Você aprendeu uma fórmula lá, você aprendeu Bhaskara. Vai cair no Enem, Bhaskara. O que você tem que fazer para ficar bom em exercício de Bhaskara? Você não aprende as fórmulas da química, da física, da matemática e fica só na teoria. Você tem que fazer exercício. Quando você aprende a regra da crase para aplicar na sua prova, para aplicar na sua redação, como que você fica bom na regra da crase? Praticando, não tem. Ai, professora, como que você lembra todas as regras? Como que você conseguiu aprender tudo isso? Porque, além de estudar sobre isso, eu pratico em cima de exercícios. É a melhor forma de fixação. Aí você fala assim, então o que eu tenho que fazer com a minha redação? Praticar, amor. Não vai ter como se salvar. Como que você sabe se você sabe fazer uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, se você não está praticando? Como que você sabe que você está indo bem? Como que você sabe que você está fazendo dentro de 1 hora a sua redação? Inclusive, dentro do linha por linha, tem até um cronômetro lá que você pode ativar quando você está fazendo a redação para saber se você está fazendo dentro de um tempo razoável. Aí, para você não ficar ansioso, eles deixam até um botãozinho lá para você não ficar vendo o tempo passando. Você pode até deixar oculto e depois, no final, que você, antes de enviar a redação, você olha lá o tempo certinho, né? Acho essa funcionalidade muito legal. Então, a questão aqui é como saber se estou evoluindo e se eu estou treinando da forma correta? Como que você vai saber? Treinando. Mas, para saber se você está evoluindo e treinando da forma certa, existem alguns tópicos que você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. E aí, gente, não tem por onde correr. Não tem para onde correr. Você vai precisar de algum lugar para corrigir a sua redação, tá? Eu fazia isso, eu tive diversos corretores que trabalhavam comigo lá no começo, quando eu iniciei no YouTube, quando eu iniciei a minha primeira plataforma lá em 2014. Aí, para vocês terem uma ideia, a correção de redação, o prazo eram 7 dias úteis, porque a gente tinha uma demanda alta, só que eram pessoas corrigindo aquilo, né? Então, era uma demanda alta, então 7 dias úteis. O que eu vou dar de dica hoje para vocês e você vai ter que começar a fazer isso desde já? Você vai pesquisar. Quando você for atrás de uma plataforma para corrigir a sua redação, você tem que prestar atenção nesses 7 tópicos que eu vou trazer aqui para você. Se a plataforma cumprir esses 7 tópicos, que são básicos, são mínimo que uma plataforma que é profissional, que é decente, entrega para você. Tudo bem? Então, você vai ter que olhar isso aqui. O que tem que ter para você treinar a sua redação e saber que, de fato, você está evoluindo no seu texto? Primeira coisa, o sistema de correção e treino de redação que você escolher, ele tem que ser capaz de identificar os erros invisíveis que estão travando a sua evolução. Não adianta vocês entrarem naquelas plataformas que são superficiais, e eu falo mesmo. Ai, professor, eu falo mesmo. Por quê? Eu tô desde 2013 nisso, gente. Eu já vi de tudo. Eu vejo plataforma que vocês pagam um absurdo e a plataforma te entrega uma correção. Ah, ele pinta ali e fala assim, olha, você fez nossa, foi muito boa a sua argumentação, parabéns. Ai, nessa parte da argumentação você pode melhorar um pouquinho, tente mais uma vez. Nossa, leia mais. Leia mais. Tente mais uma vez, leia mais. Não, eu tô ficando descompensada. Rodolfo, traz o meu remédio. Calma. Não tem... Ô, gente, é uma falta de respeito contigo, com o teu dinheiro. Você precisa evoluir. Você precisa de uma plataforma que mostre os erros invisíveis para você. Uma plataforma que faça você, de fato, evoluir a cada redação. Não tem condição você ser enganado dessa forma. Então, primeira coisa que você vai olhar. Esta plataforma faz uma correção de verdade? É uma correção baseada no seu texto? Ou eles só colocaram lá um monte de comentários superficiais que não vão te ajudar a evoluir em nada? Segundo tópico.
feedback detalhado e estruturado da sua redação. Isso é que vai gerar resultado significativo. Quando você tem um feedback personalizado. Não vem com esse negócio do mesmo feedback para 400 alunos, porque você é uma pessoa, o seu vizinho é outra pessoa, no caso. E o feedback tem que ser personalizado de acordo com aquele texto que você enviou. Não baseado em um arquivo de redações nota 1000 que tem por aí. Não. Tem que ser de acordo com o que você produziu. Outro ponto que você tem que prestar atenção. Outro ponto que você tem que prestar atenção. A correção é rápida? Porque eu fazia a correção manualmente, porque não tinha... Gente, olha o ano que nós estamos. A tecnologia está aí para nos ajudar. As melhores correções de redação você tem na sua mão hoje. A correção é personalizada levando em consideração você. Porque sim, volto no tópico que eu falei. Tem muito lugar aí que te entrega uma correção fraca. Ai, professora, você pode falar isso? Posso! Eu não vou mentir para você. Que te entrega uma correção que não leva em consideração o repertório que você usou na redação, que não leva em consideração as suas habilidades, que não leva em consideração os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar. Faltou um S aonde? Suas habilidades. Eu não errei, eu estou testando as pessoas. Você tem que prestar atenção, gente. Se essa plataforma, isso daqui, não é fácil de achar. Isso aqui não é fácil de achar. Você acha aí correções? Parabéns, leia mais. Você, nossa, parabéns, viu? Versão nota 1000 do seu próprio texto. Presta atenção. Presta atenção. Versão nota 1000 do seu próprio texto. Não pegar. Você tem que pegar, obviamente, as redações nota 1000. Ler essas redações de pessoas que foram bem. Olhar o que elas fizeram. Analisa aquela redação. Não tem nada de errado fazer isso. Não tem nada de errado fazer isso. Mas você escreve um texto. Aí a plataforma vai lá e te fala assim, ó, uma versão nota 1000 desse texto era essa daqui. Aí ele te dá uma redação nota 1000 de alguém que você nem conhece que tirou nota 1000. Não, você quer uma redação nota 1000 do seu texto, não do texto de outra pessoa. E existe gente que faz isso aqui para você hoje. Tudo bem? Você coloca lá, a plataforma fala assim, ó, você errou isso, você errou aqui, linha por linha, tá? Linha por linha, ela vai dar os detalhes para você da correção. E ela vai falar para você, olha só, se você quisesse escrever esse mesmo texto na versão nota 1000, seria dessa forma. Aí você vai começar a comparar o meu parágrafo de introdução, como que ficaria esse parágrafo de introdução na versão nota 1000? Como que ficaria esse parágrafo de desenvolvimento nessa versão nota máxima? Mas baseado no seu texto, para você entender com as suas palavras como que você melhora. Porque você olhando ali, você fala, beleza, a minha próxima redação que eu for enviar, eu já vou me inspirar nessa daqui, minha versão nota 1000, e vou melhorar os pontos que foram indicados para mim. Relatório personalizado, identificando seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. Isso é o básico, gente. Você ter um relatório, você ler esse relatório, você praticar em cima, colocou lá no relatório seus pontos de melhoria, na sua próxima redação, você já tem que aplicar essa melhoria. Pô, eu estou errando aqui na argumentação, eu vi como que seria a minha argumentação se ela fosse na nota máxima. Como que eu faço para ela ficar nota máxima nessa? Eu vou me inspirar aqui na minha própria redação. Não pegando o texto base dos outros, porque você pensa, você é um ser pensante. Você não precisa pegar modelo de redação dos outros. Você tem que montar o seu próprio modelo. É isso que eu e o Linha por Linha ensinamos para vocês. Montar o seu próprio modelo. Você ser a sua referência, não os outros. Outra coisa importante. Você não tem tempo para ficar criando redação de 3 horas. Apenas 15 minutos do seu dia você resolve o seu problema. E agora eu posso te falar com toda a credibilidade que eu construí desde 2013 no YouTube, sem polêmica, sem briga, com tudo que eu construí, de tudo que eu já vi de plataforma que corrige redação de aluno. Qual é a única plataforma que te entrega tudo isso que eu falei aqui para vocês? Qual é a única plataforma que entrega
relatório personalizado, versão nota 1000, corrija a sua redação linha por linha. Ela fala qual é o ponto que você tem que melhorar. Ela fala quais são os seus pontos fortes, porque ela também não pode só te criticar, ela tem que falar o que tá bom para você manter, não é verdade? Ponto 7. Linha por linha. Faz tudo isso para você. E eu não tô falando isso, gente, só porque eles são meus parceiros. Não, porque eu não fecho parceria com ninguém que não entregue minimamente o excelente para vocês. Eu sou maravilhosa, eu sou excelente. Eu não posso me juntar com quem entrega coisas ruins para vocês. Isso não é bom para mim, não é bom para minha imagem, não é bom para o meu parceiro. Quando eu vi tudo que tem dentro do linha por linha, quando eu testei, quando eu entendi detalhes da correção, eu vi que de fato valia a pena eu embarcar nessa com eles. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque eu só me junto com pessoas que entregam qualidade para vocês. Vocês não me vêm fazendo propaganda aqui de qualquer pessoa. E eu confio no que eu entrego para vocês. Tudo bem? Então, eu assino embaixo. Vocês podem fazer a correção de redação Enem de vocês tranquilamente. E é óbvio. Aí, sim, vou lançar também. Também não sou tonta, tá bom? Linha por linha, você faz tudo isso. Mas os meus nenéns merecem o quê? Tiquitim, tiquitim, entendeu? Tem desconto? Porque também ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. E sim, tem 50% de desconto se você usar o meu cupom na plataforma. Tá aí aqui, Rod? Vocês estão vendo aqui? Tem o cupom, que é o cupom PAMBA. Se você não colocar o cupom, não vai ter os 50% de desconto. R$ 248,50 de desconto. 50% de desconto. São 12 parcelas de R$ 25,55. 12 parcelas de R$ 25,55, meu amor. Se te ajudar mais do que isso, eu te dou a aula, eu te dou a plataforma, a melhor plataforma para você treinar. Consigo 50% de desconto. Agora é contigo. Agora é com você. Tudo bem? Eu vou continuar o nosso conteúdo, mas eu acho que eu precisava falar isso daqui para vocês. Porque eu vejo que às vezes tem muita gente que fica, nossa, eu vou treinar, não vou treinar. Não, meu amor, sabe o que você tem que fazer? Gasta em brusinha. Aí depois que você não vai bem na redação, você fala, nossa, eu devia ter assinado linha por linha, bem que ela avisou. Depois do título, tem que pular linha? Nunca. Ah, mas como que o corretor vai saber que é o meu título? Bom, ele é treinado para isso, amor. Eu consigo, ó, colocou ali o título centralizado na primeira linha da redação, eu já sei que é título. Fique em paz. Fica em paz. Tudo bem? Eu já sei que é o título ali. Título na sequência. Vou até voltar aqui, ó. Vou até colocar aqui. Colocou o título na primeira linha, centralizado, 2 dedinhos, começa a escrever o seu parágrafo. Você não pula a linha após o título. Assim como você não pula a linha entre parágrafos. O que mostra para o corretor que você começou e terminou um parágrafo? Recuo e ponto final. Por isso que o recuo é obrigatório. É como ele sabe que começou um parágrafo e o ponto final indica que ele finalizou o parágrafo. Tudo bem? Isso é obrigatório. Então, respondendo essa dúvida que vira e mexe surge, não se pula a linha após o título e não se pula a linha entre parágrafos, beleza? Número de linhas. Número de linhas. Enem. Estamos falando ali de no mínimo, olha, eu até me irrito falar isso aqui. No mínimo 7, no máximo 30 linhas. Mas vamos falar um negócio aqui para vocês. Redação de 7 linhas, para mim, é um parágrafo. Você, aluno meu, aluno do linha por linha, isso não deve nem ser cogitado na sua história. Só justifica para mim um aluno escrever poucas linhas em uma redação se ele teve algum problema ao longo de toda a prova. Ai, professor, eu passei mal, passei muito tempo fora, não consegui escrever a redação. Tudo bem, mas sejamos honestos. Você sabe que uma redação de 7, 8 linhas não é uma redação que vai tirar a nota máxima. E eu tenho certeza que você está até essa hora aqui comigo porque você está atrás da nota máxima. Nota máxima existe para ser tirada. Tudo bem? Nota máxima, nota 1000, existe para ser tirada.
Olha lá, o planejamento do seu texto ajuda com que você nunca faça isso daqui. Isso ajuda com que você nunca escreva uma redação como se fosse um parágrafo, tudo bem? E lembrando, 30 linhas é o máximo que, inclusive, você tem ali na folha oficial para passar a sua redação ali. Você não pode... Pro, eu posso escrever, se precisar, uma palavrinha embaixo, depois da 30ª linha? Não, o corretor nem vai ler. Tudo bem? Ai, professora, que loucura. Ele nem vai ler. Aí, o que vai acontecer? Se ele não ler essa palavrinha que você escreveu embaixo da 30ª linha, significa que você não finalizou a ideia do seu parágrafo e vai ter desconto de coesão e coerência também. O seu texto acaba no final da 30ª linha. Combinadão? Beleza? Tá. Olha lá. Dica da Pamba. Dica da Pambinha. Nunca na sua vida você vai colocar símbolos na sua folha de redação. Nunca na sua vida você colocará desenhos. Você não pode molhar, você não pode dobrar, você não pode amassar. Aí você fala assim, professora, como assim colocar símbolos? Vamos supor que essa aqui seja a sua folha lá de redação que você recebe no dia. Tudo bem? Aí vamos... Vocês já devem ter visto essas pessoas na sala, essas pessoas irritantes, que terminam a prova, terminam a redação antes do tempo mínimo de saída. Aí essa pessoa, ela fica lá na sala fazendo nada, que ela tem que esperar acabar o tempo para ela poder ir embora. Aí ela vai lá na folha oficial, pinta a bordinha aqui. Aí ela vai lá e desenha um coração aqui, né? Aí ela vai lá e desenha uma estrelinha aqui embaixo. Por quê? Ele quer deixar a folha bonita. Ah, eu quero que o corretor receba essa redação com o coração aberto. Isso daqui pode anular a sua redação. Colocar símbolos, colocar desenhos, isso não existe. Você entrega a sua folha somente com a sua redação impecável. Tudo bem? Muito cuidado para fazer isso daqui. Isso daqui pode anular a sua redação, porque isso pode ser lido como tentativa de fraude. Como assim, professora? Você tem que lembrar o seguinte, corretor de prova, ele, talvez você não acredite, mas é uma pessoa. E ele tem família. E aí tem gente que tenta, né? Pode tentar falar assim, eu vou colocar um símbolo ali, porque ele não sabe seu nome, né? A gente não vê o nome do aluno. A gente recebe a redação só. A gente não vê o nome. Aí ela fala assim, eu vou colocar um símbolozinho na ponta ali da folha, e aí você vai saber que sou eu. Isso pode ser visto como tentativa de fraude. Você está tentando burlar o sistema. Sua redação pode ser anulada. Nunca faça isso. Tudo bem? Tá combinadinho entre nós? Molhar, amassar? Gente, molhou, amassou, beijo pra você até o ano que vem. Entendeu? Principalmente aqui no molhar. Por quê? Porque aí você não tem outra folha oficial, amor. Vai tentar ano que vem novamente, tá bom? Isso daqui seria algo, né, mais ou menos, obviamente, aqui eu tentei configurar bonitinho, a redação esteticamente bonita da forma que você tem que entregar. Começa parágrafo, aqui eu só não botei o título, vocês viram que eu deixei a linha do título, né? Começa o parágrafo, termina o parágrafo, começa parágrafo, termina parágrafo, bonitinha, justificada, vai até o final, ó. Ó que bonitinho, ó, tudo retinho, dentro da margem. Se precisar, separa a sílaba. Vai ter que estudar separação de sílaba assim, você para de meter esse louco pra cima de mim, entendeu? Não tem ideia não, não tem ideia não, tá? Isso daqui é um texto esteticamente apresentável para a sua banca, para o seu corretor. E é o mínimo que você tem que entregar. Já causa uma boa impressão de primeira. Isso vai te garantir uma nota 1000? Não. Obviamente que o conteúdo do seu texto tem que estar excelente, mas isso daqui já é o primeiro caminho. Porque se você não fizer margem, não tem ponto final, isso também desconta nota. Tudo bem? Tá errado. Se você não faz o recuo, já tá errado. Então, fiquemos atentos. Combinado? E claro, plataforma linha por linha tá aí para vocês. Já logo na primeira semana, treinando dentro do linha por linha, você já consegue aumentar 200 pontos na sua redação. Não perca seu tempo. Não deixe de usar o cupomzinho da mamãe. Não deixe de utilizar o cupomzinho da mamãe, o cupom PAMBA, que você vai ter 50% de desconto no seu plano para começar a treinar a redação hoje mesmo. Um
Beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula do curso e